Como ter autoestima e amor próprio? Sabe aquela situação em que você não se sente valorizada, reconhecida pelo seu marido ou sua esposa? Ou então aquela outra situação que você se compara com as mulheres do Instagram ou as mulheres que o seu marido curte e você se sente mal? É exatamente sobre isso que eu quero falar aqui nesse vídeo. O impacto da autoestima no seu amor próprio e no seu bem-estar emocional. Meu nome é Marcelo Gugel e se você quer saber mais sobre isso, fica comigo até o final desse vídeo. Mas aproveita agora e deixa seu like aqui e assina o nosso canal para que outros conteúdos como esse possam chegar até você. Vamos começar entendendo o que é a autoestima e o que é amor próprio e qual a diferença entre um e outro. A autoestima é a percepção de valor que você tem de si mesma. Se você tem uma percepção de valor boa, você tem uma estima por si mesma boa. Se você tem uma percepção de valor negativa, você tem uma autoestima baixa. E o que é o amor próprio, então? O amor próprio é um conceito mais amplo em relação à autoestima. A autoestima é uma percepção de valor, é o quanto que você enxerga valor em si mesmo. O amor próprio é uma ação que surge a partir dessa consciência de valor, ou seja, é o cuidado e o respeito que você tem em relação a si mesma. Se você tem um nível de cuidado e de respeito em relação a si mesma bom, você tem um amor próprio positivo. Se você não tem ações de cuidado e de respeito consciente consigo mesma, você não tem um nível bom de amor próprio. Então, quando a gente tem uma autoestima boa, a tendência é que a gente se sinta motivado a cuidar de si mesma. Ou seja, eu consigo nutrir mais facilmente o amor próprio. Quando eu tenho uma autoestima baixa, eu tenho pouca disposição para nutrir o amor em relação a mim mesmo. Do mesmo jeito, quando eu tenho um amor próprio bom, eu tenho disposição para lutar pela minha autoestima. Mesmo que ela esteja baixa, eu vou lá e resgato ela. Porque eu cuido de mim e eu me respeito. Quando eu tenho um nível de amor próprio baixo e a minha autoestima está lá embaixo, eu não tenho motivação nem disposição para ir lá buscar a minha autoestima e resgatar ela. Então, os dois conceitos estão intimamente ligados. Quando um está bom, o outro tende a estar bom. Quando um está baixo, o outro tende a ficar baixo também, tá? Agora, por que é que isso é tão ruim na nossa vida? Como eu falei no início desse vídeo, por exemplo, se você é uma pessoa que tem um marido que não consegue reconhecer o seu valor, que não valoriza as suas ações, que muitas vezes coloca você para baixo, essa situação, se você não tiver um domínio melhor da sua autoestima, pode abalar a sua autoestima e gerar mal-estar, desconforto, sentimento de culpa, às vezes sentimento de inadequação, e isso é péssimo para a nossa vida, para o nosso equilíbrio, para a nossa alegria, para a nossa disposição, para enfrentar as outras questões da vida. Agora veja, você quando está nessa situação, se você está assim, você está delegando a sua felicidade e a sua saúde emocional para a outra pessoa, para o seu marido. Será que isso é uma atitude legal? E se ele não tiver condições de cuidar bem da sua autoestima? E se ele não tiver condições de maturidade de ter uma atitude mais saudável, mais madura? Como é que fica a sua autoestima? Aí está o grande problema quando a gente tem autoestima baixa e não sabe resolver essa questão. A gente fica muito vulnerável, a gente fica muito exposto. Nosso equilíbrio emocional fica muito instável nas mãos das outras pessoas. E lógico que isso impacta em tudo na nossa vida. Impacta na vida profissional, impacta na vida familiar, impacta no seu bom humor, impacta na sua disposição para cuidar das outras questões da sua vida. E isso é péssimo. Então a gente precisa ter um olhar mais cuidadoso para isso. Quando a autoestima não está boa, quando o amor próprio não está bom, a gente precisa ir lá para poder resgatar. E como é que a gente faz isso, Marcelo? Aí a gente precisa entender um pouquinho o que tem por trás da autoestima. Vários fatores interferem na sua autoestima. Eu vou falar de um fator aqui, para que a gente não se alongue demais nesse vídeo. Observa comigo uma coisa. A tendência que a gente tem é de definir a nossa autoestima a partir de referências externas, a partir de coisas, situações, circunstâncias ou características externas a gente. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. A gente tende a se identificar com a profissão que a gente tem. A gente fala minha profissão. A gente tende a se identificar com membros da nossa família. A gente fala o meu marido, a minha esposa, o meu filho.
A gente tende a se identificar com a nossa condição patrimonial, a gente fala a minha riqueza, o meu sucesso. Então, a gente se identifica a partir de situações, coisas e características que circundam a nossa vida. Sendo que quando a gente faz isso e coloca a referência da autoestima nesses fatores externos, aí está o grande problema. Porque veja só, e se você não tiver uma profissão que você considere uma profissão boa, segundo os padrões sociais? E se você não tiver um marido que você considere bom, segundo os padrões definidos socialmente? E se você não tiver uma condição de riqueza que você considere boa, segundo os padrões definidos socialmente? Ou seja, se qualquer desses fatores que você se identificou e atrelou à sua autoestima não for um fator positivo segundo o seu julgamento em relação ao padrão estabelecido na sociedade, você tende a ter uma autoestima baixa. E o pior de tudo é que isso vai acontecendo sem a gente perceber. Você olha para o seu marido e se você não está com um casamento bom, você se sente mal. Você olha para a sua condição financeira e você se sente mal. Você olha para a sua estrutura familiar e você se sente mal. Você olha para os seus amigos ou para as fotos do Instagram e se compara e você se sente mal. Mas Marcelo, mas é assim mesmo, a minha situação é ruim. Eu tenho um marido negativo, eu tenho uma situação financeira negativa, eu tenho uma estrutura familiar negativa, eu tenho uma vida negativa. Então é normal que eu me sinta mal. Será que é assim mesmo? E se você não conseguir mudar isso, será que é normal que você fique o resto da vida mal? Será que é aceitável que você fique o resto da vida infeliz? Será que é normal que você fique o resto da vida se considerando uma pessoa de pouco valor? Será que de verdade o seu valor está atrelado a essas questões que você definiu do lado de fora? Muitas vezes a gente define a nossa autoestima, inclusive, em relação ao nosso corpo. E se você não tiver um corpo que se enquadra nos padrões de beleza e estética definidos pela sociedade, será que é normal que você nunca se sinta uma pessoa valorosa? Me parece que tem algum erro nessa história. Porque é lógico que você merece se sentir bem, é lógico que você merece se sentir feliz, mesmo quando você não se enquadra nos padrões de beleza e sucesso definidos pela sociedade. Afinal de contas, esses padrões nunca vão alcançar todo mundo. E não é justo que a parcela que não alcance esse valor se sinta inferior aos outros, até porque nós somos absolutamente todos iguais. É lógico e justo que você não consiga ter o mesmo benefício, talvez financeiro ou patrimonial, mas que você se sinta uma pessoa inferior, isso não é lógico. Mas é exatamente assim que a gente se sente. Então existe um erro aí nessa história e que você precisa começar a aprender a sair dessa cilada para que você tenha uma autoestima melhor e, lógico, consiga ter um nível de amor próprio melhor também. E como é que a gente faz isso, Marcelo? Eu poderia estar dizendo aqui para você se cuidar mais. Eu poderia estar dizendo aqui para você ter mais vaidade com você, com o seu corpo. Eu poderia estar dizendo aqui para você para que você consiga uma profissão melhor. Eu poderia estar dizendo aqui para você para que você tenha melhores amizades. Lógico que isso tudo é muito importante. E é lógico que mesmo que a gente saiba que isso não deveria impactar tanto, isso impacta sim na nossa autoestima. Mas se eu estivesse dizendo isso para você, eu estaria estimulando você a se associar mais uma vez a valores externos. E eu não quero que você fixe a sua raiz de autoestima no que é externo a você. Eu quero que você fixe a sua raiz de autoestima, o seu núcleo de autoestima, no que é interno a você. Porque aí sim só depende de você. E aí, como só depende de você, você pode ir até onde você decidir ir para ser uma pessoa melhor ou para se aceitar do jeito que você é. Mas como é que a gente faz isso, Marcelo? Como é que eu posso vincular a minha autoestima ao meu eu interior, à minha essência? Como é que você pode vincular a sua autoestima à sua essência, se você às vezes não sabe nem onde está ou quais são as características da sua essência? Existe algo muito simples que eu posso trazer para você aqui nesse vídeo que pode ajudar, que é o seguinte. É lógico que o caminho do autoconhecimento é um caminho mais longo, é um caminho que exige mais tempo, e nesse vídeo eu não conseguiria dizer exatamente quem você é, mas nesse vídeo eu posso dizer quem você não é. E quando a gente tem uma noção mais clara de quem a gente não é, a gente, lógico, tem mais facilidade de encontrar também quem a gente é, qual é a nossa essência. E o que é que você não é? Você não é
os julgamentos que as outras pessoas fazem de você. Você não é o dinheiro que você tem. Você não é o carro que você tem. Você não é a casa que você tem. Você não é o padrão de vida que aparece nas redes sociais, nas suas redes sociais inclusive. Você não é nada disso. Isso são apenas traços externos que se manifestam na sua vida. Mas você não é nada disso. Você é muito mais do que isso. Porque já pensou que a gente pudesse se definir apenas por um pensamento associado a um padrão de beleza? Já pensou que eu pudesse me definir de forma integral e completa apenas por uma foto no Instagram? Já pensou eu me definindo a partir da casa que eu moro? Será que eu sou a casa que eu moro? Será que você é a casa que você mora? Será que você realmente é o carro que você anda? Será que você realmente é a quantidade de dinheiro que você tem na sua conta? Isso não é você. O que eu quero dizer com isso? Eu quero chamar você para reflexão, para que você desperte e você quebre a identidade que talvez a sua mente esteja criando em relação a esses fatores externos. A sua mente possivelmente está dizendo que você só tem valor quando você se enquadra em um desses padrões. E se você quer ter uma autoestima realmente melhor, você não pode ficar presa a esses padrões. Quer ter um corpo melhor? Tenha. Mas tenha por uma questão de saúde, não porque você é obrigada a ter. Quer ter mais dinheiro? Tenha. Mas tenha porque vai trazer mais conforto para você ou para sua família, não porque você assim é uma pessoa mais valorosa. Quer fazer muitas viagens e publicar no Instagram? Faça e publique, mas não porque isso vai fazer de você uma pessoa melhor aos olhos dos outros. Nada disso muda o seu valor. O seu valor é único e sempre foi desde o início. O seu valor é definido apenas pela sua essência, não pelo que tem do lado de fora. O que tem do lado de fora muda, o seu valor não muda, porque você é um ser humano pleno. Então o seu valor não muda pelos fatores externos. E a partir de agora, sempre que você estiver com autoestima baixa, sempre que você não estiver conseguindo cuidar de você mesma, eu te convido a refletir sobre isso. Será realmente que você está depositando o seu valor no que o seu marido fala de você? Será que realmente você está depositando o seu valor na quantidade de dinheiro que você tem na sua conta? Não faz mais isso. Começa a olhar para si como uma pessoa absolutamente valorosa, independentemente de qualquer outra característica material. Porque nossa essência é muito mais profunda do que qualquer significado que a mente possa dar. E se esse vídeo foi útil para você, eu peço que você deixe aqui nos comentários o que é que você achou e compartilha esse vídeo com as pessoas que também podem fazer proveito desse conteúdo. Eu fico por aqui, a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Até já!